Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o equilíbrio iônico e sobre o produto iônico da água. Muitos alunos já realizaram ou já ouviram falar do experimento, que consiste em inserir os cabos de um circuito contendo uma lâmpada em um recipiente contendo água pura. E quando este procedimento é realizado, a lâmpada não acende. Porém, quando um pouco de sal é adicionado à água e os cabos são inseridos nessa solução, a lâmpada acende, o que indica que a presença dos íons livres provenientes da dissociação do sal resulta na condução eficiente de corrente elétrica. Será que podemos afirmar, então, categoricamente que a água pura não conduz corrente elétrica? A resposta para essa pergunta é não. No final do século XIX, o físico alemão Friedrich Kohlrausch demonstrou que mesmo as águas mais puras conduzem sim eletricidade, ainda que de forma muito reduzida, não sendo suficiente para acender uma lâmpada, por exemplo. Isso ocorre devido a um processo chamado de autoionização da água. Para entendermos este processo, considere duas moléculas de água. Uma dessas moléculas cede um de seus prótons para a outra molécula, gerando então um íon H3O+, e um íon OH- em um sistema em equilíbrio químico. Sendo assim, a autoionização da água pode ser representada pela seguinte equação. Nós já sabemos que a constante de equilíbrio de uma reação reversível é dada pelo produto da concentração de cada um dos produtos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pelo produto da concentração de cada um dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. E nós já sabemos também que substâncias no estado líquido ou sólido não são consideradas na constante de equilíbrio. Sendo assim, nós temos que a expressão da constante de equilíbrio para esta reação é igual à concentração do íon H3O+ elevado a 1, vezes a concentração do íon OH- também elevado a 1. Observe que nós não incluímos a água líquida nessa expressão. A constante desse equilíbrio é denominada de constante de dissociação da água, ou ainda produto iônico da água, e é representada por Kw. Utilizando-se de medidas experimentais de corrente elétrica da água pura, é possível encontrar o valor da sua constante de dissociação Kw. Cabe destacar que, assim como todas as demais constantes de equilíbrio, o valor de Kw varia com a temperatura, e o seu valor a 25 graus Celsius é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Pela estequiometria da reação de autoionização da água, nós podemos concluir que no equilíbrio químico, a concentração do íon H3O+ é igual à concentração do íon OH-, que vamos denominar então de X. Substituindo esses valores na equação de Kw, nós teremos que no equilíbrio, a concentração do íon H3O+ é igual à concentração do íon OH-, que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro, que é uma concentração muito pequena. Para se ter uma ideia, a cada 1 bilhão de moléculas de água, apenas 2 moléculas se ionizam, e é por isso que essa ionização não é suficiente para acender uma lâmpada. Pois bem, você deve estar se perguntando, se o grau de dissociação da água é tão pequeno, por que devemos afinal considerar essa dissociação? Bem, o fato da água se auto-ionizar explica o seu caráter anfótero, isto é, ela se comporta como um ácido quando doa prótons e se comporta como base quando recebe prótons. De uma forma geral, nós dizemos que uma substância anfótera é uma substância que pode atuar como ácido ou como base. Além disso, a equação da constante de dissociação da água, Kw, é uma das mais importantes na área da química, pois ela é o fundamento para o entendimento do termo pH, ou potencial hidrogeniônico, e do termo pOH, ou potencial hidroxiliônico, que vamos aprender na próxima aula. Então não deixe de se inscrever no canal. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também as nossas redes sociais. Então é isso e até mais!